Montemoro Novo. E vamos ver aqui se a doutora Alexandra entra. Oh, já cá está. Já cá estou. Olá, doutora Alexandra, como está? Olá, boa noite a todos. Está-me a ouvir bem? Estou. E vocês? Pronto. Apareceu aqui uma mensagem a dizer que não estávamos com o som. Nós não estávamos a conseguir o que a Paula estava a dizer. Se calhar é melhor voltar a repetir a mensagem inicial. Pronto. Então, muito rapidamente, obrigada. Boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos a este direto. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou autora das Dicas da Farmacêutica, que está presente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e também que se materializa. Já não ouvi. Já ouve? Já ouve? Já. Dicasdafarmacêutica.pt. E hoje, neste direto, vamos falar sobre um serviço farmacêutico que é a preparação individualizada da medicação. E para isso, a minha convidada é a doutora Alexandra Pereira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A doutora Alexandra é farmacêutica, é comunitária numa farmácia Nova Alentejo, que fica em Montemoro Novo. É proprietária da farmácia também, foi uma das pioneiras na implementação deste serviço em Portugal, já há mais de 6 anos que presta este serviço à população, chegando assim a 225 doentes, corrija-me, não é? Se eu não estiver a ser rigorosa, a 225 doentes que beneficiam deste serviço que presta e, para além disto e desta experiência de implementação na sua farmácia, é também coordenadora dos serviços farmacêuticos de um grupo de farmácias, que é o grupo Mais Farmácia, e tem aqui esta responsabilidade acrescida de liderar a implementação deste serviço farmacêutico e não só, de outros serviços farmacêuticos também, mas hoje vamos concentrar-nos neste serviço que é a preparação individualizada da medicação. Doutora Alexandra, seja muito bem-vinda, é com imenso prazer que a recebo aqui neste direto das Dicas da Farmacêutica e agradeço-lhe desde já ter aceito este convite. Muito obrigada. Honra estar aqui. Depois de um dia de trabalho já estamos todos assim um bocadinho cansados, mas acho que vamos ter uma conversa muito interessante e gira e leve para, ao fim e ao cabo, explicarmos o que é que a Paula bem disse, que é que nós muitas vezes PIM, é o PIM, é não mais do que a preparação da medicação para o utente específico. É personalizada para o utente. Portanto, já percebemos que este serviço ajuda aqui a organizar, a preparar a medicação para um doente em concreto. Para ajudar aqui o nosso doente a tomar a sua medicação. Porque, de facto, hoje, e aqui na saúde e a sociedade, não é? Não só os profissionais de saúde, a sociedade como um todo, enfrentamos aqui um grande desafio, que é o desafio da cronicidade. Ou seja, a cronicidade na saúde. As doenças são crónicas, ou muitas doenças são crónicas, outras transformaram-se em crónicas. A medicação, por sua vez, para tratar essas doenças também é crónica e vamos imaginar, por exemplo, um doente com 40 e tal anos, a quem seja diagnosticado, por exemplo, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, se esse doente viver até aos 90 ou até aos 100 anos, vai provavelmente fazer medicação para estas patologias durante 50 ou 60 anos. Portanto, quando nós falamos na cronicidade na saúde, enfrentamos este grande desafio. Como é que podemos ajudar os nossos doentes, de facto, para que tomem corretamente os seus medicamentos durante longos períodos, muitos anos, não é? E a Organização Mundial da Saúde fez um estudo há uns anos, relativamente recente, em que nos diz de facto que há muitas dificuldades e problemas quando a medicação tem que ser tomada deste modo crónico. Esta cronicidade da terapêutica farmacológica. E diz-nos que esse estudo tem esta conclusão um bocadinho dramática e assustadora, não é? É que cerca de 50% dos doentes que fazem medicação crónica, de facto, não conseguem, não cumprem a terapêutica tal qual lhes foi prescrita. E como é que nós, na farmácia, nós farmacêuticos, podemos ajudar, então, estes doentes? Porque se o médico prescreveu medicação, não é? É porque é necessário fazer esta medicação para controlar os vários problemas de saúde. Temos várias ferramentas
E uma das ferramentas é exatamente, passa por este serviço, pela preparação individualizada da medicação. É verdade. Não é assim? É verdade. Nós, diariamente, no balcão de farmácia, realmente constatamos mesmo que esse número enorme, ou seja, 50% é 1 em cada 2 utentes, não tomam corretamente a medicação, por vários motivos. Porque duplica a medicação, porque os comprimidos são muito parecidos, porque são imensos num doente complicado que sofre várias doenças, chega a tomar 20 e tal comprimidos por dia. E eles são, em princípio, necessários. Nós, muitas vezes, os utentes, exatamente. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de um doente meu, estou aqui a tapar para que não se veja aqui os dados, mas podemos ver aqui neste sistema que é para uma semana, não é? Isto é uma espécie de um blister gigante. Temos aqui as tomas, segunda-feira, pequeno almoço, lanche, jantar, deitar, não é? E vemos aqui, não sei se dá para ver, a quantidade de medicamentos. 4, mais 2, mais 3, mais 1, não é? A colega Paula já está a mostrar exatamente o que nós fazemos, que é, quando no balcão da farmácia verificamos por vários motivos, era o que eu estava a explicar, são inúmeros os motivos. Podemos estar a falar de um utente muito idoso, como podemos estar a falar de uma pessoa que acabou de descobrir, como a Paula disse, que tem pressão e colesterol elevado. E é uma pessoa ativa, está no seu trabalho, e em vez de estar todos os dias a sair de casa com 2 ou 3 blisters de cada caixa diferente com os medicamentos, depois qual é o blister da hora do almoço, qual é o comprimido da hora do jantar, está misturado na carteira ou no bolso. Nós preparamos a medicação para a semana e então a pessoa só com esse blister gigante, onde tem dentro desses alvéolos, cada alvéolo corresponde a uma toma e a uma refeição ou jejum, é uma das refeições. E, portanto, sabe que anda só com esta embalagem contigo, que é muito fácil de transportar, e que são todas juntas. Tem muito mais vantagens que essas que nós já vamos mais à frente. Realmente é um problema grave e ou nós estamos no balcão ou a própria pessoa já vem à procura do serviço. Aproveito para dizer que o Mais Farmácia e as 150 farmácias que o compõem já preparam imensa medicação, à volta de 5.000 unidades dessas por mês para os clientes das farmácias que compõem o grupo. Portanto, é provável. 20.000, espera aí que temos que ouvir esse número com calma. Então, repita lá, por favor, 20.000. 155 farmácias já fazem à volta de 20.000 unidades dessas por mês. Ou seja, é bastante provável que as pessoas nos estão a ouvir terão uma farmácia próxima de si, se não mesmo a farmácia da pessoa que faz este serviço. Portanto, questão de procurarmos, o serviço ainda não é total, ainda não é realizado em todas as farmácias. Infelizmente, participados, esperemos que um dia seja importante prevenir tomas erradas, desnecessárias e que causam imensos problemas ao utente, é uma forma de prevenção da doença e de melhoria do estado de saúde geral da população. Portanto, este serviço é extremamente importante. E, portanto, é provável que todas as pessoas que estão a assistir esta noite, esta conversa, tenham uma farmácia perto de si que já fazem isso. Doutora Alexandra, peço desculpa interrompê-la. Poderia verificar, por favor, a sua internet, que estamos aqui a receber umas mensagens a dizer que estamos a ter muitos cortes. Vou já fazê-lo. Dê-me só um bocadinho. Por favor, verifique se está tudo bem. Entretanto, enquanto a doutora Alexandra verifica estas questões técnicas, eu aproveito para pedir então, e agora? Por favor, coloquem as vossas questões. Agora acho que já está melhor, já vamos experimentar. Que coloquem as vossas questões neste balão que está cá em baixo, à direita, com um ponto de interrogação, para que depois, de um modo sistemático, consigamos, daqui a pouco, responder a todas as vossas questões, porque se colocarem no chat, elas vão voando aqui e vão desaparecendo do nosso ecrã. Isto por um lado. Segunda questão que eu gostaria de pedir a todos é, se quiserem convidar mais amigos, seguidores, para se juntarem a nós neste serão, podem usar esta setinha no canto inferior à direita e, através dessa seta, convidar mais pessoas para se juntarem a nós.
Então, doutora Alexandra, eu interrompia, Agora, estava a dizer-nos... eu estava a dizer que é bastante provável que encontrem uma farmácia isso, disponível. Não é universal, é muito provável que encontrem uma farmácia disponível. Se calhar explico um bocadinho do serviço, portanto, a pessoa ou chega... Ou seja, peço desculpa, só queria sublinhar aqui uma questão. Portanto, nem todas as farmácias no país prestam este serviço. Como estava a dizer, este serviço ainda não é comparticipado. Esperemos que venha a ser. Mas, de facto, certamente já muitas farmácias prestam este serviço. Portanto, é muito provável que se alguém estiver interessado ou para si ou para um familiar, e já vamos ver quem é que são os doentes que têm mais necessidade, as pessoas que tomam medicação e têm mais necessidade deste serviço, já vamos falar um bocadinho sobre isso, certamente encontrarão perto de si alguma farmácia que preste este serviço. Porventura até, como estava a dizer, a sua farmácia e com o seu farmacêutico. Portanto, a doutora Paula... Doutora Alexandra. Sim. Agora, como nós prestamos este serviço? Normalmente identificamos a pessoa ou porque está baralhada em relação à medicação, ou porque vem fazer muitas perguntas repetidas sobre a mesma, ou porque pede um medicamento que precisam. Como é que nós o prestamos? Como é que nós prestamos este serviço? Começamos por realizar uma consulta farmacêutica que tem um custo, onde fazemos um resumo completo do estado da pessoa em geral, das suas doenças e de toda a medicação que toma ou já tomou e que atualmente toma. Ou seja, primeiro, isto é uma etapa. Exato. Exatamente. Isto são várias etapas. Começamos por... Só queria sublinhar que essa etapa, desculpe interrompê-la, Diga. mas sublinhar que essa etapa é muito importante. Esta primeira etapa que estava a dizer. Portanto, primeiro há uma, aquilo que nós designamos, a consulta farmacêutica, não é? Onde, de facto, vamos avaliar toda a medicação que o doente está a tomar. E podemos até identificar duplicações da terapêutica e outras questões que são muito frequentes. Sim. Por exemplo, interações entre medicamentos que não se podem... Depois dessa avaliação... Nós falamos com o médico ou não, teremos necessidade ou não, e realmente aí temos um resumo, após todo esse trabalho, temos um resumo correto da medicação que o utente deve tomar. A partir daí, vamos propor ao utente experimentar o serviço. No caso da Farmácia Nova Alentejo, nós damos 15 dias de experimentação do serviço. Porquê? Achamos que é importante perceber se o utente acaba por gostar deste método e de se adaptar, e é muito importante que se adapte. Nesta fase até é comum o utente confirmar à farmácia se está a fazer. Exatamente, porque peço desculpa, acho que houve aqui outra falha de som, eu vou complementando. Desculpem. Ou seja, é preciso verificar se o doente se adapta a este sistema. Exatamente. Esse sistema custa à volta de 8, 10 euros por semana. No entanto, as farmácias, fazem um custo simbólico entre 2,5 € e 5 por semana, porque temos sempre esta componente social de ajuda à população e, portanto, acaba mais ou menos, penso que o valor nacional andará à volta de 2,5 € a 5 por semana. Portanto, cada blister desses corresponde a uma semana. Pronto. E o utente, em vez de vir buscar... Exatamente. Desculpe interrompê-la. De segunda a domingo e as várias tomas. Exatamente. Em vez de tratar das coisas connosco, mas de levar uma série de caixas para casa, nós ficamos na posse dos utentes e acabamos por fazer esta preparação. Até acabamos, normalmente os utentes adoram, que é a gestão das próprias receitas.
As receitas atuais são difíceis de gerir e de perceber, muitas vezes, numa mesma receita há muitas linhas, uma que tem 6 embalagens, outra 4, uma que tem uma data X, outra Y, e nós acabamos por gerir esta situação e uma grande valia para os utentes. Ou seja, facilitando bastante a vida ao doente, tornando a sua vida bem mais fácil e mais cómoda. Sim, 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 porque, sem dúvida. Para além de promovermos aqui o uso correto, não é? Temos aqui estas vantagens acrescidas no que diz respeito também a todas estas questões que estava aqui a mencionar. Aumenta do utente e acabamos por fazer nós toda a gestão. E esse blister é muito importante. Eu tenho que reforçar a diferença que existe entre as chamadas caixinhas, chamam caixa do chinês, que são aquelas embalagens, as embalagens de plástico que o utente pode comprar na loja do chinês e que acaba por... Com gavetas, às vezes com gavetas. Pronto, essa caixa aparentemente é o mesmo que esse blister que a doutora Paula tem na mão. Mas porque os medicamentos nós conseguimos saber quais é que se podem juntar e quais é que não se podem juntar. Não há o risco de cair, abrir e misturar tudo. Sabemos que eles estão bem acondicionados e que a temperatura, a umidade não irá criar problemas, enquanto que a caixinha do chinês basta abrir dois invólucros ao mesmo tempo, trocou a medicação, a deixou cair, já não sabe o que é. E há muitos componentes exatamente iguais. Portanto, acho que são diferenças muito grandes. E às vezes, peço desculpa, pode haver trocas com certeza. Das tomas, pequeno almoço, jantar, exato. pode haver duplicações, exato. Pode haver vários riscos, não é? Aqui, isto é como se fosse um blister gigante, tal como uma caixinha de comprimidos, não é? E que vem perfeitamente selada. E importa dizer que as características deste material são exatamente as características exigidas a um blister de uma caixa, de uma embalagem de medicamentos. Sim, sim. Portanto, as questões relacionadas com o acondicionamento, da segurança e da qualidade que estava a referir estão asseguradas. Portanto, estas características da qualidade e da segurança, como é que se tira? Exatamente, eu já tinha tirado aqui um. Nós temos aqui sempre no balcão, normalmente, um exemplar preparado, neste caso com M&M's, para exatamente podermos demonstrar, quando identificamos algum doente que tenha necessidade, ou quando um cuidador nos pede ajuda para, de facto, ajudar-nos a preparar a medicação do seu familiar, usamos este sistema prático para poder ilustrar como é que funciona e basta, aqui, vou-me levantar, peço desculpa, agora enquanto me levanto aqui, põe-se a mão por trás, coloca-se a mão por trás, pressiona-se e, neste caso, é um M&M's, não é? Mas poderia ser aqui os medicamentos e facilmente a pessoa sabe que toma. Por outro lado, também fica aqui no fundo o registro, já sabe o que é que tomou e aquelas questões, será que tomei, será que não tomei, que é tão comum, esquecimentos, não é? E muitas vezes as pessoas vêm-nos perguntar, não sei se bem a medicação, o que é que faço, ou tomei 2 vezes, enganei-me. Aqui, de facto, essas questões ficam, de facto, ultrapassadas. Sim, sim. Aí nós sabemos que tomamos o medicamento certo, à hora certa. Nós aqui na farmácia até já temos a prescrição de medicam aos utentes para virem ter connosco para realizar este serviço. Portanto, já há... Nós também. O próprio também, médico, aqui na farmácia também. O próprio médico tem... Também já temos médicos que recomendam aos doentes. Exatamente. Portanto, acho que é mesmo a grande mais-valia. Quem é que precisa? Toda a gente, desde doutora Alexandra, e nós fizemos, peço desculpa interrompê-la, mas nós fizemos várias questões ontem e hoje nas stories.
e uma das perguntas era quem é que deve beneficiar ou quem é que beneficia deste serviço? E quase todas as respostas foram as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas. Ou seja, acho que há um pouco aquela ideia de que este serviço é só para quem toma muitos medicamentos. Porque, de facto, há pessoas, eu tenho doentes que tomam 20, 25 medicamentos diferentes por dia. Às vezes há pessoas que fazem têm esquemas posológicos muito complexos. O que é que eu quero dizer com isto? Neste caso, eu estou a mostrar um exemplo de uma pessoa que só tem 4 tomas por dia. Mas há doentes com 10 tomas por dia, 11, 12 tomas por dia. Doentes, por exemplo, com Parkinson, doentes transplantados, que têm que fazer medicação, imagina, às 7 da manhã, às 8, às 10, às 11h30, à hora do almoço, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 7. E que, somando isto tudo, é um esquema terapêutico, um esquema posológico, de facto, muito complexo, muito pesado. Nós conseguimos ajudar, de facto, com este sistema, colocando aqui umas etiquetas com as horas, não é? E ajustando, lá está, personalizando, adaptando a cada doente. E, portanto, isto não é só para as pessoas que tomam muitos medicamentos, aquilo que nós tecnicamente designamos os polimedicados, nem só para as pessoas mais velhas. Quer-nos falar um bocadinho sobre a sua experiência? Que outras pessoas é que podem beneficiar disto? Eu diria que todos os utentes que tomam mais do que medicamento. Olha, vou dar um exemplo. O meu próprio marido tem um trabalho esgotante, anda cansado e ainda não tem medicamento. E, portanto, não podemos pensar em idosos. É claro que os idosos polimedicados, como a Paula acabou de explicar, são os que beneficiam muito deste tipo de serviço. E os próprios cuidadores destes utentes é um aspecto que nós temos ou cuidamos da medicação que fica sobre isso. Agora, por exemplo, eu diria que eu, Sandra, sou uma potencial cliente deste serviço daqui a uns anos. Se eu tomar 2 ou 3 comprimidos e se eu levar o mesmo estilo de vida que levo agora, que é altamente estressante, com muito trabalho, não me esquecer do essencial, que são as refeições e a medicação. E eu acho que organizado é muito mais de eu que tenho de ir verificar quando é que tenho que tomar, como e vou à minha vida e tenho uma vida ativa à mesma. Se eu andar com 3 ou 4 listas de medicamentos, cada um seu, andar sempre a verificar qual é que é o que tenho que tomar e enganar-me, porque as pessoas andam com as caixas, andam com os blisters e no todos são. Exatamente, portanto, tem aqui estas vantagens, de facto, de facilitar bastante a vida, não só para quem toma muitos medicamentos e que, em vez de gerir 10, 15 embalagens diferentes e com várias tomas ao longo do dia, passa, de facto, a ter aqui toda a sua medicação para a semana organizada, não é? Como também quem toma menos medicamentos, mas tem uma vida ativa e prefere ter tudo estruturado e organizado, seja 2, 3 medicamentos diferentes. Como estávamos a falar, pessoas com esquemas posológicos muito complicados, como Parkinson, das situações de Parkinson e nos doentes transplantados, por exemplo, mas também em terapêuticas, às vezes alguns medicamentos de alto custo para problemas de saúde, que depois acabam por ter medicação com um custo muito elevado, não é? Sim, sim. E que faz todo o sentido que possamos ajudar os doentes. Por exemplo, há imensos utentes que não são doentes, estão a prevenir futuramente, tomam alguns suplementos e passa que tomam 6 suplementos para melhorar a sua qualidade de vida, presente e futura, por dia. E então é muito importante, é um serviço ótimo também para realizar essa gestão. Doutora Alexandra, eu vou repetir aquilo que disse, porque estamos aqui de facto com um bocadinho de falhas e então eu vou repetir aquilo que disse. A doutora Alexandra estava aqui a dizer que não só para quem toma medicamentos, mas também para quem toma suplementos, ou seja, quem toma vitaminas, minerais e outras, sei lá, aminoácidos, proteínas, etc., como suplementação para a sua atividade diária,
numa lógica preventiva, não é? Da prevenção, e que de facto também é útil porque às vezes quem toma suplementos, até os atletas de alta performance e não só, tomam 6, 7, rapidamente 6, 7, 8 suplementos por dia. E portanto aqui conseguimos de uma maneira muito prática sistematizar e facilitar também aqui a vida a estes cidadãos saudáveis, não é? E que se querem manter saudáveis durante o máximo tempo possível. Exatamente. Eu não sei, eu penso que estão a ouvir-me com falhas, sim. Estão a ouvir-me com falhas? Com muitas falhas, mas agora acho que melhorou. Acho que agora aí estamos a fazer aqui uma visita guiada à farmácia enquanto procuramos um sítio com mais rede. Assim, consegue ouvir? Não faz mal, não faz mal. Ando aqui à procura do meu local. Está mais estabilizada, sem falhas. Então vá, vamos lá aqui procurar o melhor. Não, temos aqui alguém a dizer que não. Não. Continuamos com dificuldades. Que primeiro, se calhar, parar um bocadinho. Olha, agora melhorou. Me parece que melhorou. Sim. Parece que melhorou. Farmácia Nova Alentejo. Pronto. Ver aqui se já estamos um bocadinho melhor aqui relativamente à rede. Então, já vimos que, de facto, várias pessoas podem beneficiar deste serviço que nos permite organizar a medicação para uma semana daquele doente. Exato. Porquê que a doutora Alexandra decidiu implementar este serviço na farmácia? Conte-nos lá. Porque gosto muito de cuidar dos utentes e desde que comecei a minha prática farmacêutica em 2008, na altura, principalmente imensos idosos que não conseguiam, não tinham capacidade para gerir a sua medicação. Nós dispensamos medicamentos, mas a nossa ação vai muito para além disso. E era gritante a situação de muitas vezes termos aqui os nossos idosos a chegarem à farmácia ao fim de 2 ou 3 dias. Estavam comprometidas. Agora estamos mesmo... Diga. Doutora Alexandra, estamos mesmo com dificuldades. Espera aí, estamos aqui mesmo com dificuldades. Está cortado. Estamos aqui com sérias dificuldades. Bom, enquanto a doutora Alexandra vai aqui tentar encontrar um local na farmácia com mais rede, enquanto a doutora Alexandra procura um local com mais rede, com a rede estabilizada, a doutora Alexandra, eu vou aqui fazer daqui um resumo daquilo que temos estado a falar. Já está aqui outra vez. E agora? Pronto. Olha, está aqui uma sugestão, ir para perto do router. É o que vou tentar. Está sem fios e para perto do router. Aproximar-se do router. Obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. E agora? Digam-me lá. Agora está melhor. Acho que está melhor. Diz-nos aqui a Valor Met, também está aqui presente. Boa noite, doutor Luís. Que há muitas falhas. Estamos com dificuldades aqui neste direto. Bom, aqui o mundo da tecnologia efetivamente não é perfeito, mas agora já está mais perto do router? Sim, posso Pronto, tentar então vamos tentar agora aqui estabilizarmos. Então estava a dizer-nos que decidiu implementar este serviço na farmácia. Porquê que decidiu implementar este serviço na farmácia? Porque achei que havia imensos idosos que tinham necessidades muito importantes e gritantes e cuja adesão à medicação acabava por não ser efetiva. Portanto, as pessoas acabavam por gastar os seus recursos no medicamento e ao fim de 2 ou 3 dias vinham questionar algo que para nós nos parecia muito simples e que verificávamos claramente que o utente não estava a tomar a sua medicação em conformidade. E nesse sentido decidimos avançar porque tínhamos de dar uma resposta à população e aos nossos utentes. E aqui lembrando que não cumprir a medicação significa não tomar de todo, portanto abandonar a medicação, mas também significa tomar a menos, tomar dia sim, dia não, tomar às vezes ou tomar a mais.
E aqui temos riscos diferentes, quando toma a menos ou quando toma a mais, porque podemos pôr em causa a efetividade da medicação, ou seja, por exemplo, um medicamento para a diabetes, se o doente não toma, não vamos controlar a diabetes e vamos ter aqui riscos devido a esta inefetividade, mas também riscos quando toma a mais, pode acontecer, quando duplica a medicação, quando em vez de um comprimido toma 2, porque já não sabe se tomou ou não, ou até 3, riscos ao nível da segurança, ou seja, problemas de saúde novos, uma hipoglicemia com as respectivas consequências, algo que de facto pode acontecer na sequência de não, lá está, de não cumprir. Portanto, sistematizando, pode ser a mais, a menos ou abandonar a terapêutica. Exatamente, exatamente. E, portanto, estes sistemas, de facto, ajudam bastante. Sim, e acaba por trazer o utente, vem buscar esse Agora está aqui sistema. uma mosca. Este direto está aqui. Paula, temos de repetir. Com muitos imprevistos. Então, mas peço desculpa que eu interrompia. Não faz mal, não faz mal. O que eu ia dizer era, os nossos utentes acabam por vir semanalmente ou quinzenalmente à farmácia. Ou então mensalmente, há quem já tenha a sua medicação e, com uma confiança tal e tão bem, já elencaram neste tipo de solução tão bem que já só vêm buscar uma vez por mês a sua medicação, porque é crónica e não tem muitas mudanças. Tem mudanças quando a pessoa pronto, quando vai novamente a uma consulta ou quando há uma mudança do seu estado de saúde geral. Mas a crónica, assim, são alguns medicamentos ou medicamentos tomados de forma semelhante ao longo de vários anos. Portanto, é bom reforçar o que a Paula disse há pouco. Há pessoas que convivem com este tipo de medicação 40 anos. Acho que facilita bastante termos a medicação toda organizada, sem preocupar com a organização da mesma e principalmente com a gestão da mesma e com a verificação. Porque de que é que nos serve estar a gastarmos imenso dinheiro e estarmos a ter com a nossa saúde e não tomamos de forma correta? Não tem sentido. Doutora Alexandra, se calhar tem que um bocadinho aqui para o lado estava melhor. Há bocadinho estava melhor. Estava um bocadinho mais para a sua esquerda estava um som melhor. Um som melhor. Aí. Acho que era aí. Acho que era aí que estava. Estou em cima. Não. Assim como estava. Estou em cima dos routers, portanto. Portanto, estava a dizer, e já tem neste momento 225 doentes que beneficiam deste serviço. Sim. Não é? Desde já aqui felicitá-la por esse trabalho magnífico que está a fazer na sua comunidade. Junto é da minha equipa, não é meu, é da minha equipa. Da equipa, obviamente, claro que sim. Portanto, parabenizar todos, felicitar todos por esse trabalho fantástico que estão a fazer. E queria perguntar-lhe também qual é que era o feedback que tinha dos doentes e perguntar-lhe também dos médicos, porque eu acho que é uma dúvida que pode surgir. Já vamos ver, já temos aqui algumas perguntas, já lá vamos, mas qual é o feedback que tem? É assim, o médico, principalmente aqui em Montemoro Novo, temos o centro de saúde, não temos nenhum hospital público. Então, as farmácias de Montemoro têm uma relação estreita com os médicos de família. Portanto, o utente que eu acompanho aqui na farmácia é o mesmo utente que o médico de família, o enfermeiro da unidade, acaba por acompanhar. E então, também há uma identificação no centro de saúde por parte das equipas do utente que precisa deste serviço. E muitas vezes é o próprio médico ou o enfermeiro que acaba por organizar o utente e sugerir ao utente a ida dele a uma farmácia, à sua farmácia, para usufruir deste serviço. Portanto, o próprio médico acaba por identificar também as mesmas dificuldades que nós identificamos, porque se o médico recebe um utente com o colesterol alterado, com hipertensão, com diabetes, quando a medicação que ele está a prescrever deveria fazer efeito, alguma coisa se passa. E muitas vezes trata-se da adesão à medicação. Sim. Hoje sabemos que em cerca de 75% das vezes em que a medicação não está a fazer efeito, de facto, a causa tem que ver com o modo como o doente está a tomar a medicação. Não é? Verdade. E, portanto, temos aqui um papel muito importante que todos nós podemos e devemos intervir, não é? Ajudando a que, de facto, o doente tome a medicação corretamente. E, de facto, aqui esta solução é uma das ferramentas, uma das opções que nós temos disponível.
Mas eu estava a ouvi-la falar e estava aqui de facto a lembrar-me, e nós aqui também prestamos este serviço na farmácia, também já há bastantes anos, e também já temos médicos que recomendam, quando identificam, lá está, que há determinados doentes que têm dificuldades, ou porque estão sozinhos, ou porque fazem muita medicação, como estava a dizer, ou doentes transplantados, ou doentes com esquemas posológicos muito complicados, aqui repetindo um pouco o que estávamos a dizer há pouco, com os tais cortes, agora sem cortes, há doentes com 10, 12, 15 tomas diferentes por dia, a horas certinhas, que têm que fazer de facto a sua medicação. A importância que respeitar esses horários tem, essas tomas, para que a medicação se faça efeito. E aqui temos uma solução, sem dúvida, mas também num campo que não falámos ainda, que é na saúde mental. Também aqui no contexto dos problemas de saúde mental pode ajudar bastante a pessoa não ter que gerir, sobretudo quando está sozinha ou sem apoio familiar, para que possa gerir e saber o que é que já tomou e o que é que não tomou, em vez de gerir 10, 8 ou 10 embalagens diferentes, não é? Que de facto possa beneficiar aqui de ter de facto num sítio só a sua medicação toda organizada para uma semana. Sim, sim, Paula, realmente há uma série de doenças ou comorbidades, digo eu, que fazem mais sentido na utilização deste serviço. As doenças mentais são, sem dúvida, uma delas, porque há utentes que saem de uma consulta de psiquiatria ou de neurologia sem perceberem sequer a sua medicação nem a conversa com o médico. É muito comum isso acontecer. Portanto, e nós estamos a explicar ao balcão da farmácia e estamos a perceber, a sentir que o utente não vai esclarecido. Sobretudo quando há ajustes posológicos, ou seja, agora de simplificar um bocadinho aqui a nossa linguagem, às vezes têm que começar por uma dose mais baixa, ir subindo gradualmente, ao fim de uma semana ou ao fim de 2, a dose é aumentada e assim sucessivamente até estabilizar, e nem sempre é fácil, não é? Fazer isto sem o apoio destes. Às vezes é necessário saber se pode partir ou não comprimidos. Estas meias tomas, às vezes um quarto, um terço, não é fácil, e nós temos ferramentas na farmácia de facto não só para saber se de facto se pode partir ou não aquele medicamento, mas como parti-lo convenientemente, não é? E portanto tudo isto de facto dá muito mais, minimizamos riscos e damos mais segurança aqui a este tratamento, a estes doentes. É isso mesmo, é isso mesmo. Esta ferramenta e este serviço nesse tipo de utentes é extremamente importante e é gratificante ir acompanhando o utente, porque aquele utente que se mostrou bastante confuso à saída daquela consulta, sem perceber bem o que o médico lhe tinha dito sobre a medicação, ao fim de uma semana ou 2 semanas está totalmente diferente. E essa é a parte boa do nosso trabalho. Exatamente, até porque depois podemos associar a isto o acompanhamento não só ao nível da medicação, mas também de determinados parâmetros, podemos monitorizar na farmácia e podemos facilmente constatar que doentes que não tinham a diabetes controlada, que não tinham a hipertensão controlada, entre outras patologias, não é? Ou noutras situações em que conseguimos de facto estabilizar ao nível do Parkinson e não só. Eu estou a falar do Parkinson, vou ter vários doentes de facto com esta patologia neste tipo de serviço e de facto conseguimos perceber e ajudar de facto o nosso contributo, promovendo este uso correto, conseguimos estabilizar e controlar, dar o nosso contributo para controlar estas patologias. Sim, acabamos por sentir que trabalhamos em conjunto com os outros profissionais de saúde, porque depois até temos conversas com os médicos e com os enfermeiros que também acompanham estes utentes e é gratificante. Essa é a parte realmente melhor do nosso trabalho, parece-me a mim. Doutora Alexandra, acha que podíamos avançar aqui para as nossas perguntas? Já temos aqui algumas. Então vamos a isso. Espero que me ouçam. Como consigo essa embalagem? Bom, eu acho que há várias empresas em Portugal. Se calhar podemos pôr mensagem privada, não é? Sim, essa pergunta é um colega nosso ou é o utente? Não percebi. Pois, exatamente. Se for um colega nosso, podemos por mensagem privada enviar algumas opções de distribuidores que estão no mercado. Se for um doente, como é que é, doutora Alexandra? Então, se for um doente, vai
Isto não é uma embalagem, portanto, vai Exatamente, conseguir um exatamente. serviço. Exatamente. Vamos lá explicar isso outra vez. Exatamente. Eu quero ressalvar que existem vários tipos de embalagens. A que a Paula mostrou é uma delas, mas pode haver, por exemplo, circulares, podem ser blisters. Sim, sim, exatamente. Pode ter 5 tomas por dia. Portanto, existem várias formas, não é só esta que a Paula está a mostrar, mas têm todas a mesma informação. Exatamente. Isto é uma Pronto. opção. Esta é aquela com que eu trabalho aqui na farmácia, é uma opção, mas há várias. Mas há mais de vários tamanhos e cada farmácia utiliza a que melhor acha que é mais ajustado ao seu utente. Mas como é que consegue? Isto faz parte do serviço, onde a pessoa se dirige à farmácia, pergunta se a farmácia tem este serviço. Já tínhamos dito que este serviço não é universal, não está em todas as farmácias, mas com certeza em cada terra haverá pelo menos uma farmácia que preste este serviço. E, portanto, na farmácia é feita uma primeira consulta, a pessoa leva toda a medicação que tem em casa e todas as suas receitas, chama-se consulta de revisão farmacêutica, e depois dessa consulta sai um conjunto de informações que nós chamamos o perfil farmacoterapêutico. Exatamente. Validado. Eu não queria entrar em grandes nomes, exato, mas acabamos por ter o perfil da medicação de cada utente. E com esse perfil é que vamos preparar semanalmente essa medicação. Por vezes é necessário fazermos nova consulta de revisão para quando algo falha. Pronto, mas também vamos conversando com o utente sobre isso. E depois há um custo associado semanal por a prestação deste serviço, que em Portugal penso que andará entre os 2,5 € e os 5 €. Sim, sim, também tenho essa ideia, sim. Pronto. A doutora Alexandra disse que no início, durante 2 semanas, e nós também fazemos este sistema, no fundo, proporcionamos ao doente este sistema gratuitamente. E verificamos se o doente se adapta ou não, porque é muito importante explicar a um doente que em vez de gerir as suas embalagens, agora tem tudo aqui, tem a sua medicação toda organizada aqui. E é importante que de facto esteja toda aqui. Às vezes as pessoas perguntam-nos, eu quero comprimido para dormir à parte, ou quero comprimido... Não, o ideal, de facto, o correto e a ideia, o objetivo é de facto reunir aqui toda a medicação de cada utente. Outra coisa que é importante, e vinha aqui na sequência de uma pergunta que foi feita, é o que é que se faz quando se descarta isto, porque de facto isto não é reutilizável. Tal como o blister dos medicamentos. E o que é que acontece? Isto é como se fosse, é o mesmo material de um blister, de uma embalagem, e tem resíduos, pode ter resíduos de medicamentos, resíduos medicamentosos. Normalmente, nós, até aqui na farmácia, o que pedimos é até ao doente que traga, e nós colocamos de facto no contentor da Valor Med. Esse blister passa a ser tudo o que o utente tem em casa de medicação e deve ter o mesmo circuito, que é trazer para a embalagem o Valor Med. Da Valor Med. A Valor Med, exato, que é o... Os resíduos medicamentosos. Portanto, o que nós sugerimos aqui na farmácia, e vinha aqui na sequência de uma pergunta que a própria Valor Med colocou, é que de facto os doentes nos tragam. Nos tragam porquê? Isto quando fica vazio, quando este blister gigante fica vazio, por várias razões. Primeiro, para verificarmos se ficaram aqui alguns medicamentos, porquê? O que é que aconteceu? E conseguimos descobrir coisas muito interessantes. Eu acordei tarde e não tomei os medicamentos do pequeno almoço. E podemos ajudar o doente e perceber se pode, de facto, juntar os do pequeno almoço aos do almoço, ou não pode, ou se deitou tarde, o que é que aconteceu. E conseguimos, assim, ajudar a resolver os problemas, de facto, práticos que surgem e as dúvidas concretas que surgem em cada doente. Isto por um lado. E por outro lado, como são resíduos de medicamentos e um material é do blister, de facto parece que aquilo que é o mais adequado, efetivamente, à luz do que temos hoje, é colocar juntamente no contentor Valor Med com os outros resíduos medicamentosos, estejam eles fora de prazo ou não, não é? É isso mesmo. Portanto, aqui respondendo à Valor Med, esta é a prática, pelo menos, que nós temos vindo aqui a ter, uma vez que são resíduos medicamentosos. Exatamente, é isso mesmo. A Alexandra, como é que faz? Fazemos exatamente a mesma coisa, até porque o blister ouvir de volta para a farmácia dá-nos o histórico da toma daquele utente naquela semana.
E isso é muito importante até para nós despistarmos algumas situações. Eu não tomo este medicamento porque não gosto. Não consigo engoli-lo. Exatamente. Então, existem imensos medicamentos. Neste momento temos já temos disponíveis no mercado, por exemplo, imensos genéricos de um mesmo medicamento que têm formas diferentes, formatos diferentes. Portanto, podemos sugerir a alteração da toma e acaba por ser o mesmo medicamento e que o utente consegue deglutir mais facilmente, por exemplo. Exatamente. Exatamente, isso é muito importante. São as verdadeiras questões práticas relacionadas com o que nós designamos por o processo de uso. Como é que podemos, de facto, melhorar o modo como o doente toma toda a sua medicação. Até essa questão em relação aos genéricos, de facto, é muito pertinente e podemos aqui, nós, sem recorrer a outros profissionais de saúde, ao médico, não é? Sem incomodar o médico com estas questões, que nós podemos facilmente identificar e resolver. Temos aqui mais uma questão do mesmo colega, que é colega brasileiro, e aqui um olá especial ao outro lado do Atlântico e a quem nos acompanha do lado de lá. Obrigada por estarem connosco. E que nos pergunta como é que é garantir a qualidade do medicamento nessa embalagem. Bom, as características da cartonagem e aqui da selagem são iguais àquelas exigidas destes materiais, às exigidas para os blisters da indústria farmacêutica. Portanto, o material de acondicionamento é o mesmo. E depois temos vários estudos feitos por várias universidades, de facto, demonstrando a estabilidade e a segurança até um mês. Claro que nem todos... Agora quero uma questão mais... colocar aqui, não é? Claro que isto é para as formas orais sólidas, não é? Se estivermos a falar de gotas para oftálmicas, por exemplo, para o glaucoma, os dispositivos inalatórios para a asma, para outras situações, obviamente que não, ou saquetas pós, vão também com a medicação certinha para a semana, obviamente, mas já não consegue ir acondicionado neste formato. Os orodepressíveis também, também não podem. Portanto, há aqui uma série de regras, há normas. Portanto, há legislação em Portugal, aqui só para esclarecer esta questão, e há uma norma também da Ordem dos Farmacêuticos que, de facto, dá aqui algumas diretrizes relativamente a estas questões mais técnicas que foram aqui colocadas pelo colega brasileiro. Sim, a nossa ação neste serviço tem uma norma que a Ordem dos Farmacêuticos escreveu de 20 e tal páginas e que regula esta atividade e que nos dá as indicações, todas as indicações que devemos cumprir para fazer este serviço em segurança. Gostava também de referir que acabamos por ter uma segurança adicional porque sabemos, quando preparamos esta medicação, qual é o lote e a validade dos medicamentos que estão em cada blister semanal. Porque temos isso nos nossos registros, o que é muito importante quando, por exemplo, há a recolha de um medicamento de determinado lote, nós podemos ir verificar se utilizamos esse lote ou não na preparação desta medicação. Portanto, aqui não querendo entrar em questões muito técnicas, mas nós conseguimos, de facto, ter essa rastreabilidade toda nestes doentes, sem dúvida. Sim, isso mesmo. E o doente também há aqui um aspecto importante, que é o doente que passa a integrar este serviço e beneficiar deste serviço, também tem que, no fundo, assinar, tem que concordar, não é? E há um documento muito importante, que é o consentimento informado, não é? Onde o doente tem, de facto, de confirmar que foi esclarecido sobre em que é que consiste este serviço, quais são as suas vantagens e que decidiu aderir a este serviço. Sim, a minha prática aqui diz-me que quem adere nunca mais deixa o serviço. É sinal que... Sim, eu também tenho que é uma mais-valia. O que acontece é que muitas vezes começa, por exemplo, o marido, a seguir vem a mulher, por exemplo, outros familiares, ou os filhos, os que começam como cuidadores, pedem este serviço, acabam por solicitar para os pais e depois para os sogros. A percepção que eu tenho também do dia a dia é altamente valorizado este serviço. Sem dúvida, pelos doentes, pelos cuidadores e pelos médicos. Sim. Aqui, mais uma vez, aqui frisando que, de facto, já vários médicos recomendam, de facto, este serviço quando identificam que os doentes têm dificuldades declaradamente em cumprir a medicação crónica, aquilo que falámos, não é? Sim.
E muitas 50% tem dificuldade, não é? Um em cada 2 utentes não cumpre a medicação a nível mundial. Quando toma a sua medicação, não a cumpre. Há vários motivos que fazem com que esse número seja real, seja assim, mas os da adesão da terapêutica são uns dos mais importantes. Exatamente. E aqui, mais uma vez, o nosso colega brasileiro pergunta: na farmácia comunitária sem manipulação pode ser realizado esse serviço? Não existe aqui esse conceito. Em Portugal, a farmácia tem um modelo único. Portanto, nós não temos as farmácias de drogarias, nem as farmácias de manipulação, nem nós as manipulamos. Nós manipulamos. Exatamente. A farmácia tem um conceito único, um modelo integrador, as regras são iguais para todas as farmácias e, portanto, respondendo assim de uma maneira muito clara, sim, qualquer farmácia pode prestar este serviço à população desde que o decida fazer. Sim, embora, como dizia a doutora Alexandra, não é universal, ou seja, nem todas as farmácias... Sim, temos de ter as condições físicas dentro da farmácia adequadas para realizar, claro. Mas todas as farmácias em Portugal têm uma zona que é o chamado laboratório. E esse laboratório, por exemplo, pode ser adaptado para realizarmos este serviço. Ou até há farmácias, e eu conheço, que criaram uma sala própria, tal é a dimensão, não é? É o caso. Próprio é o caso da nossa farmácia. A quem prestam este serviço e, portanto, criaram até a estrutura própria. Mas, de facto, há condições e a tal norma que falou há pouco também define quais são as condições todas que é necessário. Exatamente. Portanto, aqui temos aqui um enquadramento que nos define regras e procedimentos relativamente à implementação e à execução deste serviço aos utentes. Sim, eu posso dizer que a entidade reguladora que tutela a regulamentação nas farmácias, o Infarmed, já visitou a minha farmácia várias vezes e já verificou este serviço, a prestação de serviço várias vezes. Portanto, desde que sigamos a norma e trabalhemos em conformidade com a mesma, podemos realizar o serviço sem problemas. Sim, e nós aqui também, igual, exatamente. Também já fomos inspecionados e também estava tudo conforme. Pronto. Sim, mas de facto temos assim, de uma maneira geral, há regras, portanto, há procedimentos que estão definidos e é preciso cumprir, como em todos os outros serviços que nós prestamos na farmácia, não é? Este é só um exemplo, não é? Por isso é que eu digo que isto é bem diferente da caixinha dos chineses. Porque realmente este conjunto de regras e de procedimentos e todo o processo desde o seu início com a consulta da revisão, acabamos por prestar um serviço altamente diferenciado e que nada tem a ver com a gestão da medicação a nível informal em casa. Claro. E a consulta inicial que nós fazemos, que é obrigatória para dar início depois a este serviço, permite identificar muitas situações que nós chamamos problemas relacionados com os medicamentos, PRMs, que são muito comuns. Falámos há pouco nas duplicações, interações graves, com a questão dos genéricos. Há doentes que, por vezes, de facto, fazem alguma confusão e tomam o medicamento várias vezes por dia, porque a embalagem é diferente, ou o mesmo princípio ativo duplicam porque a embalagem é diferente. Há várias questões que, de facto, nós conseguimos identificar, claro, do que está no nosso alcance, não é? Portanto, questões que muitas vezes são erros e situações de algum risco para o doente, não é? E que nós conseguimos identificar e solucionar, ou por nós, diretamente com o doente, ou por vezes tendo mesmo que comunicar quando nos ultrapassa, não é? Quando há alguma questão que já necessitamos do médico, tendo de comunicar mesmo com o médico e depois de afinarmos, de validarmos então o perfil farmacoterapêutico completo, então aí podemos avançar para a preparação com toda a segurança, porque esse perfil, a medicação do doente foi validada, não é? Aí avançar para a preparação destes sistemas. Sim, e acabamos até por tirar uma série de ideias pré-concebidas dos utentes que não têm sentido. Por exemplo, nós temos aqui muitos utentes que dizem que não tomam a medicação. Não sei se me estão a ouvir bem. Muito bem, não se mexa, está perfeito. Desde que foi para aí. Então, há uma série de utentes, por exemplo, que não tomam a medicação, dizem que não tomam porque é muito cara. E nós conseguimos, neste momento, com os genéricos,
ter medicação quase a 0 euros ou a poucos cêntimos, bastante fazer aqui algumas alterações e o utente continua a tomar a sua medicação e aí sim toma a medicação e não escolhe, não anda a escolher os medicamentos que deve tomar por não ter capacidade económica. Portanto, eu acho que nestas conversas, algumas mais formais, outras mais informais, acabamos por desenvolver uma série de ações que permitem ao utente tomar o medicamento como deve ser, os medicamentos como deve ser. Ou seja, falámos há pouco de melhorar o processo de uso do medicamento, garantir que toma à hora certa, não é? Como estava a dizer há pouco, o medicamento correto. Na dose certa e na hora certa. Na dose certa, à hora certa, exatamente. E com isso tentamos garantir, de facto, que o medicamento faça efeito, seja efetivo, seja seguro, mas também tem aqui este lado da eficiência, não é? Exatamente. Ou seja, a um custo menor. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo porque todos queremos poupar na saúde. Nós queremos poupar a carteira do nosso utente e queremos poupar a carteira do Estado português. Portanto, acho que a situação é de ganho para todos. Win-win para todos. Exatamente, é mesmo isso. Eu não sei se alguém quer aproveitar para colocar mais uma questão. O nosso tempo está aqui a chegar ao fim, isto passou a voar. Se quiserem colocar alguma questão, aproveitem agora aqui o conhecimento e a experiência da doutora Alexandra. Se não surgir mais nenhuma questão, então vamos ver. Não, parece que não surgiu aqui mais nenhuma questão. Então, doutora Alexandra, quer deixar uma mensagem final a todos que estiveram aqui connosco? Sim, se me der essa oportunidade, quero sim. Bom, antes de mais, peço desculpa por estas dificuldades técnicas que agora no final já foram ultrapassadas. Foi um prazer, Paula, muito obrigada pelo convite. É gratificante, apesar de estarmos numa fase complicada nas farmácias em Portugal por causa da realização dos testes de Covid, andamos todos em stress e em excesso de trabalho, mas estamos cá também para a nossa faceta social e para ajudar a população e o nosso país a ver se ultrapassa esta situação. Mas quero dizer que adoro o trabalho que tenho. O PIM é só mais um serviço, mas é um dos serviços que me fazem ter um prazer imenso na minha profissão. Sou farmacêutica de alma e coração e desejo a todos um excelente Natal, umas excelentes festas, bem testados, para que consigamos todos ultrapassar isto e avançar e façamos muitos PIMs e muitas preparações para os nossos idosos e não só viverem a sua vida com qualidade, que é muito importante. Muito bem, doutora Alexandra, muitíssimo obrigada por ter logo aceito o convite. Muito obrigada pelo seu tempo. É sem mamã e portanto aqui um agradecimento especial por ter aceito de facto participar. Temos aqui alguém que pergunta o que é a PIM, a preparação individualizada da medicação. Foi o tema deste nosso direto. E aproveito para dizer que esta live vai ficar disponível no Instagram, no IGTV, vai ficar disponível no YouTube, Dicas da Farmacêutica, e vai ficar disponível também no site www.dicasdafarmaceutica.pt. Portanto, se alguém quiser rever ou recomendar a alguém, vai ficar efetivamente disponível. Agradeço mais uma vez à doutora Alexandra a partilha de conhecimento e de experiência com tanta clareza, com tanto entusiasmo. De facto, é uma farmacêutica, como disse, de alma e coração, que adora o que faz e é uma entusiasta dos serviços farmacêuticos. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Paula. Pelo trabalho e o exemplo que tem dado e que faz na sua comunidade, em Montemoro Novo. É, de facto, um exemplo e uma inspiração para mim, enquanto farmacêutica, e acredito que para todas as farmácias e os farmacêuticos do país. Faço suas as minhas palavras. Faço suas as minhas palavras. As dicas da farmacêutica são espetaculares. Obrigada. Mas e não só na sua farmácia, na sua comunidade, mas também em todas as farmácias do grupo Mais Farmácias por esse país fora e ilhas. País fora, digo, quer dizer, continental e ilhas. Portanto, de facto, é um trabalho fantástico de ajudar a implementar estes serviços farmacêuticos diferenciados. E, portanto, aqui um grande bem-aja e os parabéns por todo esse trabalho. Obrigada. E muita força e entusiasmo. Obrigada. Mesmo neste contexto pandémico, que não se pare de prestar estes serviços que nós todos os dias fazemos diariamente e que atendemos os nossos doentes.
desejar a todos, dito isto, agradecer também a presença de todos os que estiveram connosco neste direto e desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Não se esqueçam que a mensagem é testar, 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 testar. É fundamental para quem está e para quem não está vacinado. Voltamos na primeira semana de janeiro para falarmos de um tema que é a perda de peso aqui depois das festas. Até lá, fiquem todos bem. Boas festas a todos. Obrigada a todos. Fiquem bem. Com mais saúde. Beijinho, Alexandra. Obrigada. Muito obrigada. Um beijinho. Com licença.